Sejam bem-vindos à série Antes do Juízo. E eu quero, antes de começar, convidar você a orar comigo e, primeiramente, agradecer por você estar comigo nesse momento de aprendizagem, de ensino e de profundidade das Escrituras. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por esse tempo? Senhor, obrigado por esse tempo de ensino, de aprendizagem. Que Teu Espírito Santo encontre o nosso coração e que possamos ser abençoados pela Tua palavra. Nos conduza, Senhor, ao caminho da aprendizagem, do discernimento e da sabedoria. Obrigado mais uma vez, Senhor. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade e que as minhas palavras sejam as palavras da santa sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o capítulo 1 da nossa série Antes do Juízo. A proposta aqui é você não andar pelas linhas do medo, mas da maturidade. Porque antes do juízo final, existe um juízo silencioso acontecendo todos os dias dentro de nós. Eu quero trazer vocês aqui para um diagrama. Venha comigo. Eu vou desenhar para que você possa conhecer os termos sobre as palavras traduzidas como inferno e como elas podem ser traduzidas no original e os seus significados e aplicações. Então vamos entender alguns termos importantes que a Bíblia Sagrada nos traz sobre inferno. Então nós temos uma palavra aqui traduzida erroneamente como inferno, é o Sheol. Ela está em hebraico. Temos o Hades, que a tradução está em grego, onde ambas querem dizer a mesma coisa. Vamos pegar marrom aqui. Mundo dos mortos. O que era o mundo dos mortos? Dos mortos. O mundo dos mortos nada mais é o local que as pessoas iam espiritualmente quando morriam. Sejam boas ou sejam más. Elas morriam e iam para o mundo dos mortos. No Antigo Testamento nós temos o Sheol, né, que é muito mencionado. E no Novo nós temos o Hades, que é em grego, que quer dizer a mesma coisa. Mundo dos mortos. Aí nós temos qual outra palavra para designar como inferno? É o Guina. O Guina é o que Jesus proferiu, tá? Jesus proferiu o Guina como juízo, né? Então, o que era o Guina? O Guina ainda não era o inferno propriamente dito. O Guina, ele era um local de incineração diária, ininterrupta. O que também era o Guina? O Guina foi um local que haviam sacrifícios a Moloque. Esses sacrifícios também havia sacrifícios infantis para crianças, dentre outros sacrifícios humanos. Então Deus usa o Guina Jesus usa o Guina como uma imagem, né, uma alegoria sobre também um estado de inferno. O Guina também Jesus usa como um alerta de juízo. Aqui é um alerta de juízo. Jesus usa o Guina como um alerta e não a condenação, não o inferno propriamente dito, mas a condenação emocional e de consciência quando nós praticamos as maldades na terra. E aí nós temos a quarta, que aí o negócio é interessante, que é o Lago de Fogo. E o Lago de Fogo, propriamente dita, aqui é o inferno.
Aqui é a designação correta para o inferno. Porque no lago de fogo, que está lá escrito somente no Apocalipse, mostra o fim, a segunda morte e a justiça eterna. Então é importante a gente dizer que uma única tradução para Sheol, Hades, Guina e Lago de Fogo para ser inferno é muito pobre. E aí a gente se perde no mapa da explicação do que o texto de fato quer nos levar a ver. Então, se a gente colocar tudo isso como condenação, Sheol, Hades, Guina, vai levar a gente a se perder no mapa e cria um medo, quando na verdade as escrituras querem falar sobre que Sheol, Hades e Guina é diferente de inferno, do fim, da segunda morte e da justiça eterna. Interessante, não? Agora, para que você possa entender as escrituras de forma profunda e como isso também foi colocado em Romanos capítulo 2, você precisa também compreender o pensamento judaico da época. Porque o apóstolo Paulo, aquele que escreveu o livro de Romanos, não está falando como um filósofo romano, mas como um judeu de fato que conhecia as escrituras de forma profunda. Ele era um entendido da Torá e estava entrando no seu ministério como um cristão, um apóstolo cristão. O juízo no judaísmo, ele é real, mas é justiça, não um teatro de horror. O princípio forte em que há no judaísmo é que Deus julga, mas segundo a luz que cada um recebeu. Os judeus, então, receberam a Torá, são julgados pela Torá. Os gentios já não podem ser julgados pela Torá, porque não a receberam. O que é importante a gente entender sobre o judaísmo, que Deus não salva somente o judeu. As escrituras falam e o ensino rabínico fala que há os justos entre as nações. Ou seja, um gentio pode ser considerado justo diante de Deus. E como que isso é medido pelo padrão das escrituras? Ele é medido pela sua consciência, pela justiça e pela ética. Vamos ao caderno, que eu vou mostrar para vocês isso em um diagrama para ficar mais interessante. Então, como é medido a consciência, a justiça e a ética em Romanos 2? Vamos tentar entender um pouquinho, porque agora Romanos 2 explode no entendimento. Então vamos pensar que há uma balança. Nessa balança, nós temos a nossa consciência, né? Os gentios possuem essa consciência. Nós já sabemos que pelo texto que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas. E o apóstolo Paulo fala que os gentios possuem então a sua consciência que acusa e que o defende. E está aqui o X da questão. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, segundo Paulo, e os gentios tinham uma consciência que o acusavam e uma consciência que os defendiam, por que Deus não faz acepção de pessoas? O que o apóstolo Paulo quer dizer? O gentio, mesmo sem a lei, ele faz o que é certo.
Então, quando ele faz o que é certo, mostra que a lei, mesmo sem conhecê-la, ela já estava no coração. Então, é por isso que Deus vai conduzir o juízo aos gentios sem a necessidade da aliança pela circuncisão, porque ele é medido através da consciência dessa pessoa. Então, essa consciência vai o acusar e vai o defender. E quando ele morrer, a partir dessa consciência de acusação e defesa, ele tem a balança em Deus para que o juízo opere. Então, muitas pessoas não conhecem a lei, mas o seu coração, através das ações, através de como ele vive na sociedade, demonstra que a lei estava dentro dele. Então é assim que o apóstolo Paulo defende os gentios e comparam então essa indagação dos judeus com relação ao juízo, ao destino final, né? Então, que é diferente, né, gente? Lembrando do inferno, do lago de fogo, porque é o que nós estamos falando de onde todos vão depois que eles morrem, ok? Então, Deus olha para o gentio dessa forma, porque ele não recebeu a Torá, ele não recebeu a lei, e como que Deus será justo com aqueles que não receberam a lei e com aqueles que receberam a lei. Então, os judeus serão julgados pela lei, e os gentios serão julgados, então, pela luz que receberam. Porque senão Deus não seria justo. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida real. Antes da gente pensar no fim do mundo, pense no seu mundo inteiro, no seu mundo interior. A escolha do que é certo forma você. E quando também você endurece a sua mente, o seu coração, isso também forma você. Então, o juízo não é sobre o que você fez. O juízo é sobre o que você se tornou, é sobre o que nós nos tornamos. E isso é necessário entender para perceber que o juízo já começou antes do juízo final, antes do Apocalipse. Ao lermos as Escrituras, no Provérbios 7:27, diz assim: sua casa é caminho para o Sheol e leva aos átrios da morte. Aqui talvez a sua Bíblia trocou a palavra Sheol por inferno. Ao trocar a palavra Sheol por inferno, esse engano literário deixa o texto extremamente empobrecido. Sabe que o texto está falando em Provérbios 27 que a casa da sedução é o caminho para o Sheol. O Sheol aqui não é o inferno medieval, é a morte do discernimento, da sensibilidade e da consciência. O texto é muito mais profundo. Vamos ao caderno para a gente entender um pouquinho mais desse diagrama? Então, o juízo é progressivo. Então, o que a gente precisa entender? O cérebro, ele muda por repetição. Lembrem disso, o cérebro ele trabalha pela repetição dos nossos comportamentos, sejam eles bons ou sejam comportamentos ruins. Então, se o nosso pensamento é repetido, né? Então, se a gente tem uma repetição de pensamento, ele for repetido, ele vai virar uma trilha, né? Então, essa trilha vai virar o quê? Um padrão. E esse padrão vira o quê? O caráter da pessoa.
Então, quando esse caráter está formado, nós temos o quê? O destino. E esse destino, ele começa aqui. Esse destino começa aqui. E é por isso que a Bíblia, ela fala tanto de mente. Vamos tentar desenhar um cérebro aqui. Cerebelo, o tronco cefálico. Vocês usam a criatividade. Fala tanto da mente quanto do coração. Há uma repetição na Bíblia de muitas vezes falado sobre a mente e sobre o coração. Muitas e muitas e muitas vezes. Porque Deus já sabia que o segredo para uma vida abundante e tendo um destino final, vamos colocar positivo, né? Vamos pensar o céu, né? E não uma condenação eterna, iniciaria então no nosso estilo de vida. E é por isso que o céu, e é por isso que o céu ele começa aqui. E o inferno também começa aqui. Mas onde? Na nossa consciência. E o grande segredo de uma consciência livre é metanoia. Mudança do comportamento cerebral. Quando Jesus vem, ele não vem trazer um novo juízo, como se Deus tivesse mudado de ideia. Na verdade, Jesus revela o juízo em profundidade. E ele mostra que pecado não é só quebrar a regra, mas sim amar as trevas. E amar as trevas, ele também é um processo espiritual, mas também mental. Talvez você esteja pensando, estou condenado? A resposta para essa pergunta é não. Consciência não é a condenação. A consciência é o tom divino para que a gente possa alcançar a misericórdia. Quando nós temos um despertar da nossa consciência, Deus está nos chamando de volta. É a oportunidade que Deus nos deu. Afinal, dentre todos os seres viventes dessa terra, Deus entregou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos então percorrer os caminhos da nossa consciência e transicionar os nossos comportamentos e nossas escolhas para diante dele. Então guarda isso. Antes do juízo, existe um juízo silencioso acontecendo dentro de nós. No capítulo 2, eu vou te mostrar como a influência espiritual acontece, sem exagero, sem sensacionalismo e sem medo, porque demônios não governam o juízo, mas tentam dominar a sua mente.